Você sabia que existe um projeto de lei que pode mudar completamente o direito de herança do cônjuge no Brasil? E eu preciso começar esse vídeo sendo muito clara com você. Dependendo do seu regime de casamento e de como o patrimônio está organizado hoje, você pode correr um risco real de ficar sem herança nenhuma se o seu marido falecer. Mesmo depois de anos de casamento, mesmo depois de ter construído uma vida inteira do lado dele. Isso não é exagero. Isso é direito sucessório. Desde que essa proposta começou a ser discutida, eu recebo diariamente mensagens de mulheres preocupadas. Se estiver tudo no nome dele, eu fico sem nada? Eu sou casada em separação total de bens. Isso é perigoso? E se ele morrer antes de mim? E a verdade é que essa conversa não é teórica, ela é prática, atual e afeta principalmente as mulheres. Porque apesar de termos avançado muito, ainda vivemos em uma estrutura em que muitos lares a mulher reduz a jornada de trabalho, pausa a carreira e assume integralmente a organização da casa e o cuidado com os filhos. Enquanto isso, muitas vezes, o patrimônio formal, imóvel, empresas, investimento, fica concentrado no nome do marido. E aqui está o primeiro ponto importante que você precisa entender. A lei não analisa amor, a lei não analisa dedicação, ela não analisa quem acorda de madrugada para cuidar do filho, ela analisa documentos. Hoje, pela legislação vigente, o cônjuge é considerado herdeiro necessário. E o que isso significa? Significa que o marido ou a esposa sobrevivente tem direito garantido a uma parte do patrimônio do falecido, independente de testamento em determinadas condições. A lei brasileira protege 3 categorias como herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Descendentes são filhos, netos, bisnetos. Ascendentes são pais e avós. E o cônjuge é o marido ou a esposa. Metade do patrimônio é chamada de legítima. Essa parte obrigatoriamente pertence aos herdeiros necessários. A outra metade pode ser destinada por testamento. Então hoje, mesmo que tudo esteja no nome de um só, o cônjuge tem a proteção sucessória. Mas existe um projeto de lei que propõe retirar o cônjuge da condição de herdeiro necessário. E aqui começa o alerta. Se essa mudança for aprovada, o cenário muda significativamente. Vamos entender na prática. Imagine um casal casado em separação total de bens. Tudo que foi adquirido durante o casamento está exclusivamente no nome do marido. Eles não têm bens em comum formalizados. Ela não tem meação porque separação total significa que cada um é dono do que está no seu nome. Hoje, se ele falecer, ela participa da herança juntamente com os filhos, ou na ausência deles com os pais do falecido. Mas com a mudança da lei, dependendo da configuração familiar, ela pode simplesmente deixar de herdar. Se houver filhos, o patrimônio pode ir exclusivamente para eles. Se não houver filhos, pode ir integralmente para os pais do falecido. E a esposa pode ficar com zero. Zero não é força de expressão, é zero mesmo. E aqui entra um detalhe técnico muito importante. Em direito das sucessões, a lei vigente é do momento do falecimento. Não importa quando o casamento foi celebrado. Se a lei mudar amanhã e o falecimento ocorrer já na vigência da nova regra, é essa regra que será aplicada. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantas mulheres você conhece que reduziram a jornada de trabalho para cuidar da família? Quantas confiaram no patrimônio do casal dos dois, mesmo estando juridicamente no nome de apenas um? O problema não é o casamento, o problema é a falta de planejamento. Vamos falar sobre os regimes de bem de forma clara. Na comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum no Brasil, os bens adquiridos durante o casamento pertencem aos dois, independentemente de estarem no nome de só um. Aqui existe a meação, ou seja, metade já é automaticamente do cônjuge sobrevivente. Mas atenção, meação não é herança. Meação é o direito sobre o que já era comum. Se houver bens particulares do falecido, como bens adquiridos antes do casamento ou recebidos por herança e doação, esses entram na herança. Hoje a esposa concorre com os filhos sobre esses bens particulares. Com a mudança proposta, ela pode deixar de concorrer. Na união universal de bens, todo o patrimônio é comum, salvo exceções específicas. Aqui a proteção é maior porque praticamente tudo é partilhado em vida. Mas ainda assim, existem situações que exigem atenção. E o regime mais delicado, sem dúvidas, é a separação total de bens. Nesse regime não há meação. Cada um é titular exclusivo do que está no seu nome. Se tudo foi construído no nome de um só, o outro não tem direito automático à metade. E se o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário,
o risco patrimonial é real. Agora eu quero trazer um exemplo hipotético para você visualizar melhor. Imagine uma mulher que ficou 20 anos fora do mercado de trabalho, apoiou o crescimento da empresa do marido, organizou a casa, cuidou dos filhos, representou socialmente a família. A empresa cresceu, os imóveis foram adquiridos, os investimentos foram feitos, mas tudo está formalmente no nome do marido. Se não houver planejamento sucessório e se a lei mudar, essa mulher pode sair de uma situação de estabilidade para uma situação de vulnerabilidade em questão de meses. E não é porque houve má fé, é porque faltou organização. Eu sempre digo algo que pode parecer duro, mas é muito verdadeiro. Casamentos terminam de duas formas: pelo divórcio ou pelo falecimento. E nenhum dos dois avisa antes. Planejamento sucessório não é falta de amor, não é desconfiança, não é pessimismo, é maturidade. Existem muitos instrumentos jurídicos complementares e legais que podem proteger ambos. Testamento é um deles. Seguro de vida é outro instrumento extremamente eficiente. Previdência privada pode ser estruturada com indicação correta dos beneficiários. Dependendo do caso, é possível estudar a alteração do regime de bens. Doações planejadas podem ser feitas respeitando a legítima, mas nada disso deve ser feito de forma improvisada. Cada família tem uma realidade patrimonial diferente. Cada regime de bens produz efeitos diferentes. Cada composição familiar altera a forma como a herança é distribuída. O que não pode acontecer é você viver no piloto automático. Confiar apenas na ideia de que somos casados, então está tudo protegido. Não, necessariamente não está. Direito não funciona em base de intenção, funciona na base de estrutura. E eu não estou aqui para gerar medo, eu estou aqui para te gerar consciência. Mulher informada não fica vulnerável. Então, se você é casada e não sabe exatamente o que aconteceria hoje se o seu marido falecesse, isso já é um sinal de alerta. E esse alerta não é contra o casamento, é a favor da sua segurança. Eu quero que você termine esse vídeo com uma pergunta: se algo esperado acontecesse amanhã, eu estaria protegida? Se a resposta for eu não sei, então você precisa urgentemente buscar informação qualificada e não espere a lei mudar para você agir. Planejamento é feito antes da urgência. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que precisa. Deixe aqui também nos comentários qual é o seu regime de casamento. E se você quer continuar entendendo os seus direitos de uma forma clara e objetiva, te convido a se inscrever nesse canal, porque informação jurídica, quando chega a tempo, muda destinos.